Para tudo. Não precisamos organizar uma cerimônia engessada. Não é porque tradicionalmente a noiva entra com a marcha nupcial que todo cliente vai se identificar com esse tipo de entrada. Então, tu quer saber um pouquinho mais sobre cortejo de casamento e outras opções do que a gente pode sugerir e organizar o grande dia? Acompanha no vídeo. O momento mais significativo e o mais importante do grande dia, com certeza é o primeiro passo, a cerimônia do casamento. Então, antes de irmos para a festa, antes de beber, brincar e comemorar, nós temos aquele momento que é o mais significativo, que é realmente o momento em que o casal passa a ser uma só pessoa. Quem faz parte do cortejo de casamento? Esse é o momento que você vai me dizer, a noiva entra com o pai, o noivo entra com a mãe, e aí a mãe da noiva entra com o pai do noivo. Não necessariamente. O nosso papel como cerimonialista é orientar os nossos clientes, orientar os nossos casais de que eles podem fazer o que eles quiserem no casamento deles. Daqui a pouco a tua noiva, ela não tem pai e ela não quer entrar com um tio, ela quer entrar com a mãe dela. Nosso papel é dizer que sim, que ela pode, porque o casamento é dela, o grande dia é dela e o que nós queremos é que os nossos clientes realizem os sonhos deles na medida que eles sonham. Claro, a gente precisa às vezes dar uma puxadinha, dar uma orientação, a gente precisa oferecer algumas opções e, claro, as informações, mas o nosso papel jamais é de vetar a vontade do nosso cliente. Então, bora conversar um pouquinho sobre cortejo? Vem comigo! O cortejo de casamento é a entrada de todas as pessoas que vão fazer parte da cerimônia do casamento. São as pessoas mais próximas do casal, os pais, os padrinhos, os amigos, as crianças. Daqui a pouco também um pet fazendo parte da entrada do cortejo. Por que que não? Importante salientar sempre que a cerimônia de casamento ela tem que ser montada de acordo com o teu cliente. Não é nós, cerimonialistas, que vamos montar e dizer para o nosso cliente como ele vai fazer o cortejo dele. O nosso papel é orientar, é dar ideias, é dar sugestões, ouvir o que eles têm para dizer e juntar tudo isso, montar o cortejo ideal para o grande dia daquele casal. Detalhes que eu sempre cuido muito quando estou organizando um cortejo e eu acho muito válido vocês colocarem isso no checklist de vocês. Questão de posicionamento de mão. Então, todos os padrinhos, ali todos os casais organizados de forma uniforme. Então, os padrinhos oferecem o braço, as madrinhas descansam a mão. Vou deixar uma fotinho aqui para vocês terem como inspiração. Eu sempre brinco para cuidar e não ficar o osso do dinossaurinho ali do T-Rex na frente da foto, porque depois, quando a gente olha os registros, não fica bonito ver aquele osso, sendo que a madrinha estava lá linda, com a unha bem feita, arrumada, com anéis, joias, toda sensacional. Além dessa questão do posicionamento, de nós organizarmos para todos os casais estarem uniformemente organizados, sempre é válido lembrar do espaçamento da entrada, deixar em torno de 2 metros entre um casal e outro, para cada casal de padrinhos ter o seu momento da entrada, ter os seus registros desse grande dia. Não precisa orientar para fazer uma pausa, isso deixa com o fotógrafo, cada membro da equipe faz o seu trabalho da melhor forma possível, mas nós precisamos dar esse espaçamento para proporcionar as melhores fotos dessa entrada. Então, dá um espaçamento ali de 2 metros entre os casais, sensacional. Um cuidado é com o dress code, vamos cuidar ali o terno, se tá bem alinhado, se o botão tá aberto, o botãozinho de baixo, se a gravata tá no lugar, se o vestido da madrinha tá colocado direitinho. Vale também o nosso olhar com relação às correntes, se elas estão com a parte do fecho para trás e não ali para frente para ficar tudo super alinhado. Se as madrinhas ganharam algum corcelete, se eles estão todos no braço para aparecer para a parte do cortejo. Todas as madrinhas com carteira ou todas sem, pra gente deixar tudo da forma mais uniforme possível. Eu sempre brinco com os padrinhos, oferece o braço e deixa o outro natural, mas alguns preferem entrar, por exemplo, com a mão na frente. Eu sempre digo para ficar com os dedos fechados, para não parecer aquela mão espalmada como quem tá com dor de barriga. Então vamos cuidar dessa postura, se tá todo mundo alinhado, para ficar tudo super bonito depois. E a gente ter os registros desse grande dia com os nossos melhores amigos da melhor forma possível. Tenho certeza que a tua noiva, olhando as fotos e vendo todos os amigos, os familiares dela ali lindos, arrumados, ela vai ficar super feliz com você. Existem vários os adereços que podem ser utilizados na cerimônia de casamento. Os mais usuais são as placas, como eu comentei anteriormente, mas a gente também tem as flores de lapela, que fica assunto para um próximo vídeo, mas já adiantando, é na lapela, né, gente? A florzinha. Nós temos os corceletes para as madrinhas, os mini buquês para madrinhas ou para as damas, buquês de marshmallow, as cestas,
o porta-aliança. Vale lembrar também a ideia de relicário para quando algum dos casais, né, um dos membros do cortejo quer fazer uma homenagem para alguma pessoa. Podemos utilizar aqui balões, a Bíblia, porta-aliança personalizado, algum item que seja importante para o casal e que eles querem ter junto nesse momento. Por que que não? Existem diversas opções para personalizar a cerimônia, então o nosso papel é o de orientar, o de comunicar e o de fazer o checklist de todos os itens que são importantes e de quem vai levar eles para nós termos nossa organização para o dia do casamento. Eu aqui super indico que as crianças, elas fiquem sentadas nos primeiros bancos. Por quê? Gente, a gente tem que olhar pelo ponto de vista da criança, orientar o nosso cliente a pensar por esse lado também. Pensa uma criança pequena dentro de um ambiente que ela não está tão acostumada, com várias pessoas que não fazem parte do dia a dia e da rotina dela. Essa criança tende a ficar agitada, tende a ficar um pouco assustada, dependendo da criança, e ela não vai querer ficar parada, quietinha, bonitinha lá, porque criança não faz isso. Criança brinca, criança corre, criança quer conversar, criança fica cansada de ficar em pé. Então, a melhor forma de nós lidarmos com as crianças numa cerimônia de casamento é deixar elas à vontade, sentada nos primeiros bancos com pessoas que sejam próximas delas. Então, se a criança está acostumada a ficar com a avó, ou com o tio, ou com a dinda, deixar essa pessoa de referência da criança ali na frente para ela ter esse apoio emocional ali também e para distrair ela durante a cerimônia. As crianças ficam lindas, elas podem entrar com plaquinhas, com dizeres que sejam importantes para vocês. Lá vem a noiva, Jesus, nosso convidado de honra, tá entrando o amor da sua vida, entre outras tantas ideias. As crianças podem entrar com balão de gazélio, podem entrar soltando bolhas de sabão, podem ir largando pétalas, né, as damas peteleiras fazendo aquele caminho de pétalas de flores para a entrada da noiva. Daqui a pouco vocês têm as crianças entrando com buquês de marshmallow ou até mesmo entrando de mãos vazias. Por que não? Um casalzinho muito amorzinho ali de mão dada entrando na frente. Vai ser uma mini noivinha e um mini noivinho muito fofo para as fotos e principalmente para fazer parte da história do casal. Pensa o afilhadinho, pensa no filho ou na filha deles ali entrando na frente. Ia ficar lindo, não ia? E é isso que é importante no grande dia, essas pessoas que fazem parte da história, que fazem parte do dia a dia e da família participarem ali junto. Tradicionalmente falando, a noiva entra com o pai, o noivo entra com a mãe, temos a entrada da mãe da noiva com o pai do noivo, os padrinhos, damas de honra, pajens, damas de honra adulta para alguns casais e as crianças de modo geral que vão fazer parte do cortejo, como a dama peteleira ou as floristas. Mas a nossa ideia é de que o cliente ele tenha a realização do sonho dele com as pessoas que são importantes para ele. Então a gente precisa fazer aquela análise de perfil junto com os nossos clientes para verificar quais são as pessoas que não podem deixar de fazer parte desse momento. Então, às vezes, nós vamos ter padrinhos, nós vamos ter tios, nós vamos ter avós fazendo parte dessa entrada, fazendo parte desse momento tão importante que é o primeiro passo do grande dia. De modo geral, a noiva acaba entrando com o pai ou então com alguma outra figura que represente essa parte de criação, de afetividade, seja um vô, um tio. Muitas vezes essa figura paterna, essa referência para a noiva é a mãe, ela pode entrar com a mãe também. Atualmente temos vários casais que optam por entrar com ambos os pais, então a noiva entra com a mãe e o pai, e tá tudo certo e tá tudo bem, então deixa o casal escolher com quem eles vão entrar. Além da entrada do noivo e da noiva e por consequência dos pais, nós temos a entrada dos padrinhos. Padrinhos normalmente são casais amigos próximos do casal, podem ser irmãos, primos ou só amigos, colegas de faculdade, podem ser casais casados, podem ser casais solteiros. Então isso vai ser definido de acordo com as escolhas do casal, né? Com o nível de amizade, com as pessoas que são próximas. Algumas noivas têm a melhor amiga. Muitas vezes uma melhor amiga solteira pode se tornar uma dama de honra adulta, aquela melhor amiga que entra na frente, que vai estar sempre próxima da noiva, que vai segurar o buquê. Quem não fica feliz em ter a melhor amiga do ladinho nesse momento tão importante? Conta pra mim. Tenho certeza que a tua noivinha vai achar sensacional ter aquela amiga ou aquela melhor amiga ali com ela, do ladinho, apoiando ela nesse momento tão importante, tão especial. Além dos padrinhos e das madrinhas, temos as crianças. As crianças podem ser sobrinhos, afilhados, podem ser amigos,
amigos, filhos de amigos. Não interfere, não precisa ter um grau de parentesco, não precisa ter um grau sanguíneo. O importante é ter aquele elo de emoção, serem pessoas, né, serem crianças que são próximas do casal. Em se tratando do posicionamento dos membros do cortejo na parte da cerimônia, tradicionalmente se diz que o lado esquerdo de quem está entrando, então eu sou a porta, do lado esquerdo de quem entra ficariam os familiares e os amigos da noiva e por consequência os padrinhos da noiva. Já do lado direito ficariam os familiares do noivo e os padrinhos do noivo. Isso se considerando que o teu cliente ele fez um cortejo de casamento com padrinhos, casais para ambos os lados, podemos fazer a entrada desses casais intercalados. Então o primeiro casal da noiva vai para a esquerda de quem entra, o segundo casal do noivo vai para a direita de quem entra. E assim sucessivamente até todos os casais entrarem. Mas a gente também tem o estilo americano, onde nós colocaríamos todas as madrinhas para o lado da noiva e todos os padrinhos para o lado do noivo. No estilo americano, tanto os casais podem entrar juntos e se separar lá na frente, como eles podem entrar primeiro todos os padrinhos para o noivo e depois todas as madrinhas junto com a noiva, até fazendo aquele papel de demoiselle. Não sei se vocês já viram, mas historicamente falando, quando a gente olha os casamentos tradicionais no passado, tínhamos a dama de honra adulta, né, as demoiselles, que entravam com vestidos similares ao da noiva, inclusive, no intuito de, digamos, proteger a noiva dos maus espíritos, então enganar esses maus agouros, então para garantir ali a fertilidade, felicidade do casal, então enganar espíritos obsessores. Então esse era o papel das damas antigamente. Certamente um dos momentos mais significativos da cerimônia de casamento é a troca das alianças, e a entrada das alianças merece uma atenção especial por parte de vocês. Então temos que orientar o casal a fazer a escolha da entrada. Ela pode entrar, as alianças podem entrar do modo tradicional, então um pajem leva elas numa almofadinha ou numa bíblia, enfim, algum adereço porta-aliança feito especialmente para esse grande dia. As alianças podem entrar com uma menina, numa cestinha. As alianças podem ser levadas pela avó, pelo tio, pelo filho de um dos casais ou do casal. As alianças elas podem ser levadas pela avó, pelo tio, pela mãe. Podem ser alianças tradicionais da família alcançada como um presente pelo membro. Podem ser levadas pelo pet. Por que não vocês têm aquele cachorrinho todo fofo que faz parte da história de vocês e nesse momento vocês querem colocar o cachorrinho para levar a aliança? Nós, como cerimonialistas, precisamos orientar o casal a escolher a entrada da aliança de acordo com a realidade, de acordo com o gosto deles. Se eles têm aquele cachorrinho que foi presente de relacionamento, que já faz parte da história deles, por que não deixar o cachorrinho levar a aliança? Claro, nós precisamos ter um plano B e também organizar uma pessoa que vai conduzir pet no corredor para levar a aliança presa no pescoço, alguma coisa assim. A aliança pode ser alcançada por um membro especial, pode ser alcançada pelos pais. A aliança pode já estar no bolso do noivo e não ter entrada nenhuma, ou ser alcançada por um padrinho, à lá estilo americano. Por que não? No casamento do casal, eles escolhem o que eles acharem melhor para eles. Pode entrar uma criança num carrinho dirigindo uma Mercedes e levando a aliança lá. Já fiz isso e fica super fofo. Eu vou dizer para vocês que chama a atenção geral do pessoal. Podemos ter a entrada à lá Missão Impossível, com o segurança das alianças e com a trilha sonora do filme. E em se tratando de trilha sonora, vale lembrar aqui que para cada membro do cortejo, nós podemos orientar a escolha de uma música especial. E em se tratando das escolhas das músicas, é importante nós considerarmos o ambiente onde essa cerimônia ela vai estar sendo realizada, porque cada lugar tem as suas regras, tem as suas normas. Se estamos falando de uma cerimônia religiosa, é preciso e necessário nós orientarmos o casal a consultar as regras desse local. As igrejas, elas não permitem músicas com conotações e letras ofensivas. Uma alternativa interessante aqui é nós orientarmos as músicas instrumental. Então, às vezes, vocês podem pegar uma versão de uma música que o casal gosta, de uma banda, e pegar a versão instrumental dessa música para fazer parte desse momento. As músicas escolhidas para a cerimônia precisam fazer sentido, precisam ser músicas que fazem parte da história, que fazem parte da vida do casal. A gente precisa orientar eles a não escolherem apenas uma música que está na moda, mas uma música que vai ter um significado, uma música que vai tocar no fundo do coração deles, e que daqui a 10, 15, 20 anos eles escutarem aquela música levar eles de volta para esse momento tão importante. Fazer eles se sentirem de novo no grande dia deles, e isso é muito importante. Também quero dar uma ideia para vocês, uma dica, digamos assim. Nós, cerimonialistas, e a nossa equipe, ela não pode ser responsável pelas crianças que fazem parte do cortejo do casamento. Então, deixem sempre super claro para o cliente de vocês que precisa ter um adulto responsável pela criança que vai fazer parte do cortejo o tempo todo ali. Nós temos o nosso trabalho para executar e nós não podemos acrescentar a preocupação de o cuidado com uma criança que a gente pisca o olho, pode estar no meio da rua, indo junto com as nossas preocupações. Nós temos todo o cortejo para organizar,
organizar. Então nós não podemos ficar preocupados e atentos cuidando a criança, que pode se distrair, que pode cair, que pode correr, que pode se machucar. Então cada criança do cortejo precisa ter um adulto responsável por ela ali e junto com a gente para liberar a entrada no momento certo. Mas sempre tenham em mente não se responsabilizar pelas crianças. Isso é muito sério, a gente pode acabar gerando uma dor de cabeça gigantesca para vocês se vocês acabarem se responsabilizando por alguma criança e acontecer algum problema. Pontos de extrema importância para nós cerimonialistas e para a organização do cortejo perfeito. Sempre precisamos orientar a chegada do membro do cortejo com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário que foi marcado no convite, para a gente ter tempo de organizar e de passar todas as últimas orientações ali para todos os padrinhos, madrinhas, enfim. Outro ponto extremamente importante e crucial para o nosso trabalho é a organização e o checklist de todos os itens que vão fazer parte do cortejo. Nós precisamos recolher, pegar esses itens com o casal com antecedência e organizar todos ali. Os buquês, as flores de lapela, relicários, conferir todos os membros do cortejo, dar aquele checklist se já chegaram todos, para a gente poder fazer uma cerimônia perfeita, totalmente organizada e sem nenhum tipo de surpresa. Já pensou na hora da entrada ali, vai começar a tocar música e você vai perceber que você não pegou a placa para colocar para a criança, ou que a criança que tem que entrar com a placa não está no lugar, não está ali com a mãe ou com o pai, né? Não dá para esse tipo de situação acontecer. Então tenham ali a lista de todos os membros, tenham um checklist de todos os itens e organizem esses convidados, né, esses membros do cortejo para eles chegarem com 30 minutos de antecedência pelo menos. Todo mundo entrou. Tivemos uma cerimônia linda de casamento, tenho certeza que teremos lindos cliques dessa cerimônia. Mas depois que todo mundo entrou e que a cerimônia transcorreu, nós também temos a saída. Então todo membro do cortejo que entrou precisa sair. Normalmente os padrinhos saem na frente para poder organizar uma recepção para o casal na saída. Essa recepção pode ser com chuva de prata, pode ser com chuva de pétalas, com sparkles, com balão, com placas, com bandeirolas, enfim, aqui vale a criatividade, nós podemos orientar e oferecer várias opções e o casal escolhe aquilo que melhor condizer com eles, com a cerimônia e com o local. O que é importante considerarmos aqui? Falei anteriormente sobre as regras para as músicas e aqui também vale a mesma coisa. Existem lugares que não permitem que nós façamos uma chuva de arroz, então a gente precisa ver as regras do local para poder orientar a escolha dessa comemoração da saída. E como cerimonialista, eu acho linda aquela saída com aquele beijo de cinema. Então a gente precisa orientar o casal, fazer o ensaio do beijo, da saída, para deixar lindos registros desse momento tão bonito que foi essa cerimônia que nós organizamos com todo carinho para representar a história desse casal. A partir de tudo que conversamos aqui sobre tantas e diferentes possibilidades para organizar o grande dia, tenho certeza que você, cerimonialista, já percebeu que nenhum cortejo é igual ao outro e cabe a nós montarmos o cortejo ideal para o nosso casal, para o nosso cliente. Então anota todas essas dicas, faz o teu checklist de sugestões, apresenta todas essas informações, todas essas ideias e monta o grande dia perfeito para o teu cliente, para o teu casal. Lembrando, o grande dia perfeito é aquele que representa o casal, não aquele que nós escolhemos ou que uma outra terceira pessoa acha que é o ideal, e sim aquilo que o casal sente que é o ideal para ele. Gostou do vídeo? Então deixa teu like aqui, te inscreve no canal e se vocês têm alguma dúvida ou tem algo a acrescentar, comenta aqui que eu vou adorar ler tudo o que vocês têm para dizer sobre o cortejo do casamento e a organização do grande sonho do casal de vocês.